Olá, nós vamos trabalhar nesse encontro com cálculo estatístico utilizando o Octave. E nós vamos utilizar a versão online para fins de facilidade de uso de qualquer um de vocês. Vamos lá, primeiro nós vamos analisar a distribuição normal. Então nós vamos pegar o AI Recursos. Vamos lá, o AI Recursos, só para a gente ter aqui uma organização do que a gente está fazendo. Já está tudo aberto aqui para adiantar um pouco o contexto. E eu vou fazer pegar uma média, fazer um valor específico aqui, pegar uma média 3 e o desvio padrão meio. E vou calcular a probabilidade do valor de 2,3 à esquerda desse valor, ok? Então eu vou apagar aqui só para ficar bem claro. Eu quero calcular esse valor. Então a probabilidade ou a área ou p-value com uma média 3, com desvio padrão 0,5, para uma probabilidade menor do que esse valor, eu tenho 8%, ou 0,08, ou em decimal. Então eu represento essa área à esquerda. Nesse aí recurso aqui, você pode alterar esses valores, eu vou colocar aqui só para ficar bem mais simples. Eu posso alterar as áreas e ele automaticamente calcula as probabilidades para mim em função do que eu mudo aqui. Só que no aplicativo, no Octave, ele não tem essa função acima e abaixo. A gente tem que calcular esses valores acima e abaixo. Outra coisa é quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu tenho menos 2,3, esse valor eu peguei aleatório, é só mesmo para fins de exemplo. Se eu pegar esse valor, ele vai me dar a área aqui. Engraçado, por que ele não mudou aqui? Aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou querendo a probabilidade de menos 2,3, tá vendo lá, ó, até 2,3, porque geralmente a gente utiliza isso aqui na curva padronizada de Z. Então, o Z ele tem a média 0 e o desvio padrão 1. Então, a esquerda seria negativo e a direita seria positivo. Aqui, como eu tenho um valor, uma média 3, ele já traça o eixo. E o menos 2,3 estaria cá no infinito, no menos infinito aqui. Então, essa área daqui para cá, ela seria exatamente como menos 2,3 até o 2,3. Então, ou seja, ele não faz diferença esse cálculo aqui, por isso que ele está dando igual. Para eu fazer o uso desse recurso aqui no exemplo que eu queria fazer, eu tenho que colocar, nesse caso aqui, 2,3 até, por exemplo, 3,5. Aí eu vou ter o cálculo desse intervalo, entenderam? Eu fiz aqui tendenciando como eu estava no anormal, eu vi que não funcionou, eu falei, mas por quê? Ele deveria funcionar. E eu vi que eu tinha colocado os valores errados, tudo bem? É importante entender os erros e falar, peraí, por que está dando errado? Eu parei um pouquinho, avaliei e falei, descobri o problema. Então, ó, aqui nesse aí recurso, eu posso ter a probabilidade de forma fácil aqui, tá vendo? Ó, menor, maior do que esse valor, entre dois valores e até o contrário aqui, ó. Se eu tiver 2,3 e 3,5, isso aqui são valores aleatórios. Eu posso ter as áreas variando de acordo com o que eu quero. Ele me dá 4 possibilidades. Só que no Octave ele não faz toda essa variação. Assim, ele faz, só que ele não me dá de forma tão simples. Então é importante que eu aprenda a calcular sempre a probabilidade com base nessa estrutura da equação. Ele dá também acima e abaixo, mas é só para mudar um parâmetro. Mas vamos fixar sempre nesse menor do que Z menor do que esse valor, porque a gente faz cálculos de áreas mais fáceis. Essa área que está aqui, ela é uma área que sempre cresce da esquerda para a direita. E essa área total vale 1. Por isso que esse valor aqui e esse valor que eu coloquei aquela hora de menos 2,3 até 2,3 deu a mesma área, porque lógico, de menos infinito até esse valor seria basicamente a mesma área. Acrescentou muito pouco, tudo bem?
Então agora nós vamos usar esse valor aqui, ó, de 2,3 para calcular esse mesmo valor estatístico na distribuição normal. Então, ó, eu já fiz aqui, já preparei um materialzinho aqui para a gente adiantar um pouco. Então vamos lá, ó. Deixa eu colocar um pouco maior aqui. Para a distribuição normal, eu tenho aqui, ó, eu tenho essa nomenclatura da função. Peraí, deixa eu colocar uma explicação, porque é importante entendermos esse conceito. Então vamos lá. Eu tinha anotado aqui e esqueci. É importante colocar aqui, não só falar, porque vocês podem ler com calma e copiar alguma coisa assim. Então, no Octave, para cada distribuição de probabilidade, porque ele tem várias implementadas, há 3 prefixos básicos para indicar funções diferentes para o mesmo modelo de probabilidade. Então, são elas. PDF, que calcula a densidade de probabilidade, calcula a densidade de probabilidade. F de x no ponto. Então aqui, por exemplo, ó, se eu colocasse 2,3, média 3, desvio padrão 0,5 e quisesse o 2,3, esse 0,29 seria essa probabilidade pontual, que ela é muito pouco usada para nós. A gente usa basicamente esses dois aqui, ó. Vou até fazer um rachurado aqui para ficar um pouco destacado. Não, é o contrário. Aqui, ó, esse de cá. Isso, a gente usa basicamente esses dois aqui, ó. O normal CDF, que é o quê, ó? O CDF calcula a probabilidade acumulada, densidade, função densidade acumulada e função densidade de probabilidade. Essa aqui é acumulativa da probabilidade. Pontual. É acumulada de f de x no ponto. E esse ponto aqui vai da esquerda para a direita, entre 0 e 1, ok? Sempre entre 0 e 1, da esquerda para a direita. Esse valor aqui é exatamente o valor que eu calculei no AI recurso. Ó, então vamos lá. Ó. Se eu colocar a função norm CDF de 2,3 com a média 3, desvio padrão 0,5, eu vou encontrar essa área aqui. Então, se eu vier aqui, ó, eu colocar média 3, desvio padrão e uma probabilidade de 2,3, ele vai dar 0,08. Então, agora nós vamos calcular isso aqui utilizando o Octave. Esses valores de pequenas casas decimais de diferença entre um e outro é uma questão de arredondamento. Para nós não faz muita diferença aqui não. Então, agora nós vamos calcular essa expressão aqui, ó, utilizando o Octave. Tudo bem? Então, nós vamos copiar esse aqui, porque é muito simples, a gente não precisa de estar redigitando nada, e vamos aqui colocar no Octave. Deixa eu colocar aqui no centro da tela, para ficar um pouco mais fácil de vocês verem aqui a saída, porque essa barra aqui, ó, ela não muda de posição. Então, vamos lá. Ó. Se eu pedir para ele calcular a distribuição normal cumulativa a partir de um ponto 2,3 até um ponto 2,3 com a média 3, desvio padrão meio, ele vai acontecer isso, ó. Tá vendo? Ele vai falar assim, não, eu não consigo calcular. Eu não tenho o pacote específico que é o NAN para eu fazer esse cálculo. Agora, quem é esse pacote específico? Esse pacote específico é esse aqui, ó. Esse pacote específico é uma estatística, é um machine learning toolbox, é um toolbox. Todo Octave tem um toolbox, né? Um conjunto de funções. Tem várias análises estatísticas que você pode fazer, ok? A gente vai basicamente trabalhar com algumas da curva normal e curva T. Então aqui, ó, tá vendo? Ó, CDF, ó, retorna a normal cumulativa e distribui função de distribuição cumulativa. E essa aqui é função de distribuição de densidade, ou seja, o valor naquele ponto. E a inversa também a gente vai utilizar, ok? Então esse pacote me dá esses recursos. Para isso eu preciso de instalar esse pacote aqui. Então, ó, só anotando aqui no nosso material, a gente tem aqui na distribuição normal, para fazer esses cálculos, eu preciso primeiro de embutir esse pacote. O NaN, que ele pede automaticamente. Então, se eu vier aqui, copiar,
Ele vai carregar o pacote, ele diz que algumas funções, atualizar, não importa. Se eu der um CLC, eu limpo a tela. Se eu der uma setinha para cima, ele volta na função que eu queria. Porque ele está listando as funções aqui. Pronto, agora ó, eu pedi a distribuição normal cumulativa até esse ponto com a média 3, desvio padrão 0,5. Ele me deu esse valor, ok? Então, ó, no AI recurso, eu vejo isso visualmente. Média 3, deixa eu abrir um pouquinho aqui, média 3, desvio padrão 0,5 e até 2,3. Se eu quiser calcular o após o 2,3 ou 0,91, eu tenho que usar um artifício. Eu penso assim, ó, bom, isso aqui vai me dar a área da esquerda à direita. Isso aqui vai me dar a área do menos infinito até esse ponto. Se eu vou ter essa área aqui, e essa área total é 1, se eu tiver 1 menos essa área, eu tenho essa aqui, não é? Pronto. Então, ó, essa aqui ó, seria 1 menos essa área à esquerda. 1 menos essa área esquerda dá 0,9192. Olha lá, 0,9192. Ou seja, se eu estou querendo a área à direita, é tudo menos a da esquerda. Se eu quero só a da esquerda, ele já me dá a da esquerda. Então, esse jogo de esquerda a direita, ele vai me permitir fazer isso. Se eu quiser vir aqui, ó, nessa função normal e verificar os parâmetros que ela tem vários parâmetros para que eu possa utilizar. Eu posso especificar algumas coisas. Ah, não, é aqui, ó, desculpa. Eu posso especificar algumas características da função para que ela possa me retornar variantes da direita e da esquerda. Mas nesse caso aqui não é necessário, não. Esse cálculo que eu fiz, 1 menos o valor, ele já é bem óbvio para a gente calcular. A área total menos da esquerda é a da direita. A área da esquerda ele já dá, ok? Então, o Octave faz exatamente esse cálculo. Agora, nós temos um segundo cálculo, que é a normal inversa. O que é a normal inversa? Deixa eu destacar mais aqui, porque minha cor ficou muito fraquinha. Aqui, ó. O que é a normal inversa? A normal inversa é exatamente esse valor aqui, ó. Eu tenho a média 3... desvio padrão 0,5 e eu quero uma área. Que área que eu quero? Vou voltar para cá, ó. Essa área que eu quero, ó. Essa aqui, ó. Essa é a área que eu quero. Então, ó, eu quero essa área de cá. Nesse caso aqui, ó, ele vai... Deixa eu fazer assim, porque a hora que eu clicar calcular aqui, ele vai me dar. Ó, eu quero essa área... Ah, é porque eu não preenchi esse valor correto. Eu quero esse aqui, 2 pontos... Isso, aquilo, ó. Eu quero esquerda de Z. Se eu quero esquerda de Z, é 2,3, ok? Então, eu quero essa área à esquerda desse Z. Mas que Z? Esse Z que eu encontrei. Que Z é esse? 2,3. Então, olha, eu tenho uma área, mas eu não sei qual ponto aqui representa essa área. Se eu quiser essa área à esquerda, eu marco aqui. Essa é a chamada normal inversa. A normal inversa é quando eu tenho a probabilidade e eu calculo o ponto para essa probabilidade. Aqui eu tenho o ponto e eu quero saber a probabilidade ou a área. Como que eu calculo isso aqui? Ó? Eu venho aqui, ó, só copiar por uma questão de ser mais simples e ocupar menos tempo de vocês. Então, ó, a distribuição normal inversa seria calcular o valor do ponto. Para quem? Mas para qual área? Aqui eu vou colocar, por exemplo, essa área exata que eu achei aqui. Ó, essa área exata. Essa área exata para uma média 3 e um desvio padrão 0,5. Qual que vai ser o ponto que vai me representar essa área? 2,3. Então, essa função ela é inversa a essa de cá. Ok? Então, nós vamos copiar isso aqui para o nosso... para o nosso arquivo de relatório, né? Porque aí eu vou entendendo o que eu estou fazendo. O outro... Tá, então vamos ler aqui o inverso que eu já falei, não li aqui. Ó. Calcula o quantil, ou seja, qual o valor de x correspondente a uma dada probabilidade, ok? Nesse caso aqui eu estou usando x para eu representar o valor no ponto do eixo, mas o correto seria z, que eu estou trabalhando tudo com a padrão normal aqui. Agora... A gente já viu a normal inversa, essas duas são basicamente as mais importantes. Agora tem essa aqui, ó, a randômica.
Ó, retira uma amostra da distribuição. Então, por exemplo, eu quero fazer um teste se um conjunto de dados tem distribuição amostral normal. Como que eu faço? Eu tenho que estimar vários valores para eu fazer testes. É como se eu estivesse fazendo uma medição. Por exemplo, eu vou fazer uma medição de campo. Eu sei que o valor do pH ou o valor do diâmetro da peça ou a resposta das pessoas vai estar em média num valor 3 e variando de 3,5. Eu disse o padrão meio, ou seja, vai ter uma distribuição normal em torno disso. Antes de eu ir no campo fazer a minha pesquisa, eu posso gerar vários valores aleatórios. Para quê? Para que eu possa fazer uma geração de gráficos, organizar teoricamente o meu trabalho todo. É como se eu escrevesse toda a parte de, não conclusiva, mas assim, em termos de relatórios, gráficos, tabelas, deixasse tudo pronto para quando viessem os dados reais, eles teriam aproximadamente um comportamento do dado estimado. Para isso que eu uso isso aqui. Isso aqui é extremamente importante para você não ter aquela realidade de espera os dados chegar para você gerar o gráfico. Não, ao contrário, você já tem condição de gerar todos os gráficos, todos os relatórios. A hora que você trocar os dados virtuais pelos dados reais, aí você começa a fazer a análise. Então vamos lá. O valor randômico, ele também reclama, porque ele precisa de uma biblioteca. Então vamos lá, ó. Nós vamos gerar valores randômicos para uma média 3, um desvio padrão 0,5. Eu quero 5 valores em linha e uma coluna. Olha lá, ele vai reclamar. Ele fala, não, eu preciso do pacote estatístico. Então, quem é esse pacote estatístico? Para esse pacote estatístico é esse aqui, ó. Esse pacote me dá várias características, várias funções estatísticas para eu calcular. Eu preciso avaliar cada uma delas para eu fazer a utilização, ok? Então, assim, o Octave tem bastante recursos estatísticos para algumas funções. Por que a gente utiliza o Octave não R? Para fins de não utilizar umas funções muito prontas do R, fazer um pouco mais na mão, no cálculo numérico mesmo. Então, agora, eu tenho aqui esse pacote, eu preciso de habilitar o pacote, eu preciso de puxar o pacote, porque quando você carrega um aplicativo como esse, você não pode carregar todos os pacotes dele, porque ele tem pacotes demais, fica muito pesado. Algumas características básicas eles já vêm. Agora, quando eu quero algo específico, ele tem que carregar, porque senão fica muito pesado. Pronto, aqui ó, eu peguei esses valores, tem uma distribuição normal, com média 3, desvio padrão 0,5, eu tenho 5 valores desses. Aqui eu poderia colocar quantos valores eu quisesse. Esses valores aqui eu utilizo para gerar os meus gráficos, para que eu possa... Aí eu utilizei também essa distribuição aqui, né? Aqui. É importante eu anotar isso tudo no meu relatório, porque eu vou ter que pegar esses dados. Aqui ele limpa mesmo. Eu vou precisar pegar esses dados. Eu vou precisar estudar essa teoria depois. Então é importante eu estar anotando isso no meu relatório. Então, ó, eu peguei a normal, eu fiz um cálculo com a direita, eu peguei a inversa e eu peguei a randômica. Então isso aqui me dá um entendimento claro de como que eu vou utilizar o Octave para que eu possa calcular as probabilidades da distribuição normal, tanto direta quanto inversa, ok? Para essa distribuição normal, é exatamente a mesma coisa para a distribuição T. Só que para a distribuição T, ao invés de eu utilizar aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui. Ó, para cada distribuição, há 3 prefixos básicos. 4, na verdade, né? Deixa eu mudar aqui. 4 prefixos que vão diferenciar o PDF, que é a densidade, a cumulativa, a inversa e a randômica.
Para a distribuição T, eu tenho as mesmas características. Então, deixa eu colocar aqui, eu já preparei um material para ficar mais rápido para vocês. Então, vamos lá. Ó. Para a distribuição T, então agora, ó, aqui no AI Recursos eu não tenho a distribuição T, porque não tem necessidade, porque aqui é apenas para ilustrar o conceito com a normal. A partir desse conceito você deriva todos os demais. Eu preciso calcular a probabilidade. Ó, vamos lá. Deixa eu reduzir aqui para ficar um pouco mais fácil. Eu preciso calcular a probabilidade abaixo de... Deixa eu mostrar aqui que fica fácil. 0,1. Ó, a curva do teste T, ela tem exatamente essa característica. Ela vai... Deixa eu colocar esse valor aqui. Só para menos 2,48. Deixa eu só ilustrar. Isso, eu vou carregar aqui, copia a imagem, aqui ó. Ó, esse valor aqui ó, é menos 2,14, ok? Então eu estaria vendo a curva T, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, eu estaria vendo a distribuição T, deixa eu aumentar aqui para cá. Isso, ó, eu estaria vendo a distribuição T exatamente deste jeito. Deixa eu... Peraí, aqui... Vou fazer um negócio aqui que eu acho que vai ficar bacana para vocês. Aqui... Beleza. Vamos lá. Bom, ó, para a distribuição T. Então, eu tenho um exemplo da distribuição T. Ela tem exatamente essa estrutura de curva. Eu quero calcular a probabilidade à esquerda, porque é sempre de menos infinito até mais infinito, de um valor menos 2,1448. Mas com 14 graus de liberdade, igual nós vimos na teoria. Como que eu calculo essa área aqui? Essa área aqui, ó, é calculada no Octave, ó. Para a distribuição T, antes era normal, tá vendo aqui, ó, CDF, antes era normal, agora é a distribuição T, eu tenho um CDF, que é cumulativa, desse ponto com 14 graus de liberdade, porque a distribuição T, ela só usa grau de liberdade, diferente da distribuição normal, que usa dois parâmetros, média e desvio padrão. Essa área à esquerda, essa probabilidade à esquerda vale 0,02, ou seja, 2,5%, ok? Mas e se eu quiser o inverso? Vamos fazer aqui também, para ficar igualzinho. E se eu quiser fazer o inverso? Eu tenho essa área e eu não sei esse ponto. Ó, eu tenho essa área, eu vou arredondei aqui para 0,25, eu tenho essa área com um grau de liberdade, porque se eu variar o grau de liberdade aqui, ó, logicamente eu mudo o valor. É como se eu estivesse, por exemplo, calculando com uma média e padrão diferente. Não tem nada a ver. Agora, se eu quiser, para a distribuição T, eu tenho uma área num grau de liberdade, eu quero saber qual que é o ponto dessa área. Olha lá, o ponto dessa área é menos 2,14. Aqui, ó, exatamente aqui, ó, menos 2,14, exatamente o mesmo ponto que eu encontrei aqui. Como eu estou usando valores muito reais, assim, bem controlados, em termos de casas decimais, mesmos valores, eu vou encontrar sempre os mesmos valores. É o inverso aqui para ficar simples, ok? Então, para eu utilizar o Octave, eu vou tirar isso aqui porque não tem muita coisa a ver, eu uso dessa forma. Agora, se eu quiser um randômico, ou seja, eu preciso de vários valores no eixo com grau de liberdade 14, eu quero 5 valores de linha e uma coluna. Se eu fizer isso aqui, ó, como eu já carreguei os pacotes, esses pacotes já estão carregados. Inclusive eu fiz até aqui assim, ó. Esses pacotes aqui não são para distribuição normal, eles são da teoria total, ou seja, eu vou precisar desses pacotes aqui, ó.
instalar esses pacotes. Vou até botar aqui, pacotes estatísticos. Ok? Então, eu vou precisar desse pacote para trabalhar com a normal e com a distribuição T. Então, com base nisso, eu como uso muito pouco o pontual, mais a cumulativa e a inversa e a randômica, eu deixo dessa forma, ok? Então, vamos lá, vamos só revisar. Opa, aí ficou pequeno, né? Vamos só revisar o que foi feito aqui. Tá bom. Bom, então, ó, nós estamos utilizando o cálculo estatístico com o Octave. O AI Recursos ele me dá uma visão um pouco mais didática de algumas coisas da distribuição normal, que é a base para qualquer distribuição. Todos vão seguir o mesmo conceito em termos de equação e áreas, esquerda, direita, com as suas restrições de eixo, de assimetria e tudo mais, mas é uma boa referência. No Octave eu tenho os prefixos que são CDF, PDF, probabilidades, CDF, que é acumulativa, o inverso, que é o quantil, calcula o quantil, o valor, a quantidade, o valor numérico do eixo, e o randômico, que retira uma amostra. Eu preciso desses pacotes estatísticos, deixa eu aumentar aqui, eu preciso desses pacotes estatísticos, o Package Load None e o Package Load Statistics, para que eu possa processar essas informações. Na distribuição normal, eu uso norm CDF com o valor do ponto, média, desvio padrão. O norm inverso, eu uso a probabilidade ou a área, a média e o desvio padrão. E ele vai me dar, respectivamente, os valores de cada um, ok? Aqui, por exemplo, ó, seria 2.3 e seria 2.29, que seria, arredondando para 3, daria 2.3. Então, esse valor e esse valor são a mesma coisa. Se eu utilizasse todo esse valor aqui, eu poderia usar aqui, ó, eu fiz isso aqui, ó. Então deixa eu fazer isso aqui para o exemplo ficar bem mais claro ainda, ó. Aqui, ó, se eu usasse essa mesma área, aqui, ó, esse ponto aqui seria esse aqui, ó. Olha lá, ok? Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Então, ó, aqui, se eu colocar esse ponto, eu acho essa área. Se eu colocar essa área, eu acho esse ponto. Para utilizar a distribuição normal com Octave, eu uso essas funções. Aqui eu só copiei para a gente ter os valores reais. O cálculo de área à direita, eu uso esse macete de pegar tudo menos a direita. A esquerda tem a direita, essa área de cá. É como se eu estivesse utilizando o AI recurso desse jeito aqui, ó, ok? A esquerda e a direita. Mas no Octave eu posso mudar parâmetros, mas é mais fácil fazer isso aqui. Para a distribuição T, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho a distribuição T com a cumulativa e a inversa. E vai funcionar do mesmo jeito. Eu tenho o valor, eu gero a área. Aqui, por exemplo, né, eu poderia ter colocado essa mesma área aqui, ó, para cá. Vamos colocar aqui para ver se ele gera... mas ele foi bem preciso, né? Deu basicamente a mesma coisa. Ok? Para ficar mais fácil a gente entender que esses dois têm a função. Aqui eu coloco o ponto para 1 grau de liberdade e eu acho a área. Aqui eu coloco a área. Para esse grau de liberdade eu acho esse ponto da curva, ok? A pontual e a randômica você já sabe as funções. Então eu utilizo no Octave essas funções aqui. Com base nisso, a gente vai poder fazer vários exercícios, vários estudos de distribuição normal, distribuição T. O Octave, ele tem várias distribuições, então essas duas aqui são o que a gente mais vai utilizar, mas eu poderia, por exemplo, falar só sobre a normal. O teste F, Q quadrado, todos eles vão seguir as mesmas características. Tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado.